Legal. No vídeo passado, nós vimos como criar os handlers na HTTP para fazer nossas funções da API, né? Então agora a gente vai fazer o caminho. Geralmente a gente faz com TDD, etc. Aqui eu quis focar em primeiro mostrar o conteúdo de como criar os handlers e agora eu vou mostrar como criar os testes para os handlers. Então nós vimos anteriormente que nós criamos testes lá para a camada de serviços, então nós podemos também criar testes para a nossa camada HTTP, nossos handlers HTTP, certo? Então vamos dar uma olhada nisso. Eu fiz aqui o checkout para o meu minha branch. Vou abrir o meu VS Code aqui, certo? O que a gente fez? Então, lembrando lá o vídeo sobre testes, sempre que existir um arquivo underline test.go no diretório do pacote, o Go ele vai simplesmente ignorar esse arquivo na hora de compilar, na hora de gerar o binário, certo? Então ele só vai, esse arquivo aqui, ele só vai ser executado quando a gente executar um Go test, tá? Então vamos ver, lembrando na aula passada, então nós criamos os nossos handlers HTTP, né, para fazer as chamadas, o get, o put, etc. E agora nós vamos fazer um teste para esses caras. Eu vou mostrar duas formas de se fazer teste. A primeira é fazendo o teste com o serviço real. Então, o serviço vai bater lá no nosso banco de testes e executar as funções. E uma outra forma usando mocks. Aqui também eu quero acrescentar uma biblioteca de terceiros que é interessante. Então, aqui no teste de serviço, a gente usou a própria biblioteca de testes, né? Biblioteca padrão de Go e nada mais. Então aqui eu faço if, t fatal, t error, se eu quiser. Aqui nós vamos usar uma biblioteca de terceiro chamado assert, que faz parte do pacote Testify. Tá? Ele ajuda bastante a gente a fazer testes, escrever testes um pouco mais amigáveis. Então não é obrigatório usar isso, você pode fazer testes usando só a biblioteca padrão. Eu particularmente gosto do Assert, porque ele deixa o código do teste um pouco mais limpo e mais legível. Então vamos lá, então vamos fazer o nosso teste do getAllBeer. Então lembrando que as funções para serem consideradas um teste, elas têm que começar com teste, com T maiúsculo, pode ser qualquer coisa depois. Aqui eu botei underline e o nome do método que eu vou testar. E ela tem que sempre receber esse t-testing do tipo T aqui, né? Tem que receber esse cara. Então, o que eu vou fazer? Aqui, esse primeiro teste ele vai usar o banco de dados mesmo. Então, eu criei aqui em memória uma variável chamada beer1, que é uma B1, que é do tipo beer, um ID, dei um nome e um tipo para ela. Criei uma segunda cerveja aqui, fiz uma conexão com o banco, certo? E eu tenho aqui o meu DB UR e ERR, conexão com o banco. E aqui eu já começo a usar a biblioteca assert. Então, eu quero assert.new, então eu quero garantir que o meu erro é vazio. Então, todas as minhas funções do pacote assert, elas esperam que o primeiro valor seja um ponteiro do tipo testing.t. Então, você vai sempre precisar fazer. Então, eu quero garantir que o erro seja nulo, seja nil, certo? Então, se acontecer algum erro, vai quebrar o teste e ele interrompe os testes daqui para baixo, certo? Depois, como nós vimos lá no teste de banco de dados, aliás, do serviço, eu vou executar uma função chamada clearDB, que eu escrevi ela aqui embaixo, que ela faz, aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é elegante isso, mas o foco aqui é mostrar os testes, depois isso pode ser refatorado. Então aqui o meu clearDB ele recebe uma conexão com o banco, conecta, deleta tudo do banco e retorna um erro. Então aqui eu quero fazer o assert aqui e garantir que o resultado do clearDB também seja nil, ou seja, não tenha erro. Beleza? Criei aqui o meu service com a minha conexão com o banco e eu vou fazer aqui, ó, assert.new o service store b1, certo? Então eu vou fazer aqui, ó, eu quero garantir que o resultado aqui do store do primeiro seja nulo, ou seja, ele fez um store e não tem erro, tá? Aqui eu fiz um outro exemplo, aqui eu ignorei o erro, tá? Mas eu posso fazer também, eu acho que é até o mais elegante,
fazer isso aqui. Eu espero que não ocorra erros, ou seja, eu espero que o resultado do store seja nil, quer dizer, ele não gerou erro nenhum. Lembrando lá que o nosso service, aqui é o store, ele retorna um erro e o erro pode ser nil quando não acontecer nada, né? Então, beleza. Agora, até aqui eu preparei o cenário, certo? Eu inseri os dados que o meu getAll vai trazer. Beleza, agora eu vou fazer o meu handler. Então, meu handler é a função getAll, que é essa função que a gente definiu aqui no beer.go. GetAll passando o service. Eu vou instanciar o meu router, como a gente já viu lá na aula passada, no vídeo passado. Eu vou dizer para o meu router, quando ele vai fazer um handler da variável da URL v1beer, vai chamar esse handler aqui, certo? Até que é a parte de configuração, né? E aqui eu vou criar uma request. Então, vou criar uma request. Então, eu vou usar o pacote HTTP. Então, vou chamar um new request do tipo get para essa URL e eu não tenho nada no body. O corpo da minha requisição, não vou mandar nada. É só um get normal. Eu espero que não tenha erros, que o erro disso aqui seja nil, certo? Não tenha erro disso aqui. Eu vou colocar aqui um header, então a requisição que eu acabei de criar, header set accept application JSON. Eu espero que o resultado seja application JSON, certo? Aí aqui eu tenho algumas facilidades do própria linguagem. Eu tenho aqui o HTTP test. Então, o HTTP test ele serve para fazer, nesse caso, o HTTP test.newRecorder, ele vai simular a execução de uma request e ele vai gravar o resultado dessa resposta que eu vou colocar dentro do meu RR, que é o meu request response recorder aqui, por isso que é RR. Então eu vou fazer, executa a request e ele vai guardar a resposta ali dentro. Então eu uso aqui no meu handler serve HTTP, eu vou esse server HTTP ele espera então um response writer e uma request. Então essa é uma função do Gorilla Mux. Então eu vou executar uma request, vou executar essa request e guardar toda a resposta dentro desse request recorder aqui, nesse meu recorder. E aí eu espero que o resultado, acerte.equal, o resultado seja HTTP status OK, o que ele retornou aqui da resposta, certo? E eu também espero que dentro da minha resposta eu tenha um JSON com uma série com esses dois registros aqui. Então eu vou criar aqui uma variável, um slice de cervejas, certo? Uma variável do tipo slice, composta por ponteiros de cerveja, e eu vou fazer o decode. A gente viu isso na aula passada, então eu vou decodificar o corpo e jogar o resultado dele para dentro dessa variável aqui. Então eu vou pegar todo o JSON que está dentro daquela response e jogar aqui dentro. Eu espero que seja nil o erro, ou seja, eu espero que não aconteça erro na decodificação. Eu espero que o tamanho desse result seja 2. Então o len aqui é uma função da própria linguagem Go para você pegar o tamanho do slice. Então, eu espero que tenha 2. Espero que na posição 0, o ID da posição 0 seja igual ao ID da primeira cerveja. E eu espero que o ID, a segunda posição aqui, o ID da segunda posição do result seja igual ao ID da segunda cerveja. Vamos tentar rodar esse teste aqui. Ele passou, certo? Então, esse é o teste mais completo, digamos assim. É um teste de integração, quase, porque o que eu estou fazendo? Eu estou coletando com o banco, fazendo insert todos os dados no banco, usando o serviço real aqui, certo? E eu estou usando as funções da própria linguagem aqui, Go, para poder gravar uma request, gravar a resposta, aliás, e checar o valor dela. Então, esse teste aqui, ele está bem legível.
Então, aqui eu preparei o cenário, salvei tudo aqui, configurei qual é o render que vai tratar essa URL aqui, criei uma request e aqui eu estou executando a request, dizendo que toda a resposta vai ficar dentro desse cara aqui. E aqui eu posso fazer todo o teste. Então veja que isso tudo, fora o assert aqui, que é a biblioteca de terceiro, todo o resto é da própria linguagem Go. Então isso ajuda muito você escrever testes para fazer handlers HTTP. Então a gente vai fazer o teste do nosso handler. Tem outra coisa aqui, outro formato que eu posso fazer. Como é que a gente espera, se a gente olhar lá a definição do nosso handler, o nosso, o nosso handler, ele espera, o nosso serviço, na verdade, ele pode ser, ele é uma interface, certo? Vamos ver aqui o exemplo. O meu render aqui, o getAllBeer, por exemplo, ele espera, a gente olhar esse cara aqui, ó, a assinatura dele, getAllBeer, ele espera, ele vai receber uma função, uma variável chamada service, que implementa uma interface. Então, ele espera qualquer coisa que implemente uma interface, certo? No teste anterior, eu chamei esse render passando essa função, passando o serviço real. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma struct, um type beer service mock, que é uma struct, e eu vou aqui definir exatamente as mesmas funções da minha interface e automaticamente essa estrutura aqui, ela é uma implementação daquela interface. Então essa é a vantagem legal de Go. Qualquer coisa pode que implemente as mesmas funções da interface é uma implementação válida. Não precisa ser uma classe como outra linguagem. Então aqui eu criei uma struct vazia. Lembra que isso eu falei lá na aula sobre na camada de serviços, né? Então eu posso aqui criar uma função e anexar. Eu estou anexando essa função a esse tipo. Então o getAll ele vai simplesmente retornar uma lista, um slice com os dois valores. Eu criei cerveja 1, cerveja 2 e eu retornei um slice de cervejas contido, que contém dentro dele a posição 1 e a posição B1 e B2 e não tem nenhum erro. O get ele vai retornar uma cerveja. Então, qualquer ID que eu passar aqui, ele vai retornar. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui. O ID que ele passar aqui, ele vai retornar ele aqui, certo? O meu store, o meu update e o meu remove, eu mandei retornar new, porque eu não quero testar isso agora. Eu vou testar esses caras aqui. Então, vamos lá. Meu teste, get all beer with mock. Então aqui eu instanciei um mock aqui, fiz uma instância daquele serviço, daquela estrutura e passei ele para o meu handler, que o meu handler, lembrando, espera qualquer coisa que implementa a interface. Beleza, não vai dar erro de compilação. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, automaticamente parou de funcionar. Não pode usar service, a variável type service mock, como use case, porque ela não implementa todas as funções. Ó, falta o método remove, certo? Então, isso que é legal. Ajuda muito você a escrever testes nesse exemplo. O resto é exatamente igual. É o mesmo código ali. Eu fiz o router, setei o handler, com a diferença que eu não preciso mais fazer a conexão com o banco de dados, eu não preciso. Esse teste aqui é muito mais performático. Vamos ver se eu consigo capturar a diferença de performance. Esse cara aqui, o que pega a conexão com o banco, é muito rápido. Ele demorou 0,669 segundos. Se eu pegar aqui com o mock, ele demorou 0,26. Então, de 0,66 para 0,26. Demorou bem menos, porque eu não preciso abrir um arquivo, eu não preciso... Isso que eu estou falando do banco de dados SQLite, que é em arquivo. Imagina se fosse um container com um Postgres, por exemplo. Então, eu posso
rodar esse cara aqui e ficou muito mais rápido. Mesma coisa eu fiz aqui, o teste get beer with mock. Então, eu instanciei o mock, eu disse aqui que eu vou fazer essa URL. Se eu passar aqui essa request aqui, eu espero que o resultado seja 200. Eu vou decodificar o meu, o meu JSON aqui, o meu body, né? E eu espero que o body seja esse valor aqui. Se eu rodar aqui, de novo, passou, certo? Então, aqui tem meu ClearDB. Então, isso é legal. Assim, aqui nesse vídeo deu para mostrar as duas formas de se fazer teste, usando o serviço real, aqui com o meu teste getAllBeer, ou usando o mock, certo? Então, você pode simplesmente escrever o mock aqui, ou tem ferramentas para gerar mocks. Tem ferramentas como o GoMock, por exemplo, que você diz para ele, é um comando que você executa na linha de, antes da tua linha de comando, né? Você instala ele e executa. Você diz, ó, pega essa interface aqui e gere mocks para mim. Ele vai lá e gera arquivos para você com os mocks. Se não me engano, o pacote, o próprio Testify tem uma biblioteca de mocks, tá? Mas você não necessariamente precisa fazer. Você pode fazer um mock simplesmente dessa forma aqui. Eu conheço vários projetos bem grandes que usam mock dessa forma. Então eu quero mocar só o que eu preciso aqui, eu não vou fazer testes agora dos outros. Então beleza, conforme eu vou aumentando aqui a complexidade, vou fazer testes das outras camadas, eu posso aumentando o meu mock, certo? Então aqui a gente conseguiu ver algumas coisas interessantes como as funções da própria linguagem do Go para fazer testes de handlers, certo? E a gente também viu uma biblioteca de terceiros, que é o Assert, que eu recomendo que você dê uma olhadinha, porque ajuda bastante a escrever testes. Os testes ficam bem mais legíveis, na minha opinião, certo? Se a gente rodar aqui o pacote inteiro, ele vai rodar super rapidinho também. Ó. Rodou todos os caras aqui. E deu cobertura de 23% aqui no nosso caso, certo? Beleza? Então, a gente testou, como nós falamos no começo, nós criamos duas camadas da nossa aplicação e a camada de regra de negócio, aqui nessa camada core, está coberta de testes e minha camada web também está coberta de testes, certo? Então, com isso você consegue ter uma garantia maior aqui de qualidade. Não está 100% coberto de testes, porque eu deixei isso como exercício para vocês praticarem. Quem tiver interesse depois de praticar, escrever os testes para os outros serviços, para as outras funções aqui do serviço e para os outros handlers aqui, para o store, para o update, para o delete, certo? Então, testes em Go é muito legal de fazer porque já vem nativo, já vem em suporte a várias coisas bem complexas para você fazer, certo? Então, espero que curta e entenda, lembre a importância de escrever testes. Até o próximo vídeo.